Às vezes nós ficamos chocados ao ver pessoas nos julgando, nos acusando, falando coisas contra nós. Agora, pense em Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, não é mais, o homem perfeito que pisou nessa terra. Ele também foi julgado, foi acusado, diziam dele coisas horríveis. Imaginem como é o homem, como nós conseguimos julgar as pessoas. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Que situação, né? Jesus trabalhava muito, era muito requisitado. No início do seu ministério, quantas pessoas corriam até ele. Por isso que acontecia isso, eles não conseguiam, não tinham tempo nem de comer. Quando seus familiares, versículo 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: está fora de si. Imaginem, irmãos, que quando você está fazendo a vontade de Deus, está cumprindo um propósito de Deus na sua vida, pode ser que muitos se voltem contra você. Você não vai ser aplaudido, não vão dizer que lindo, que maravilha. Não, irmãos. Aconteceu com Jesus, os próprios familiares dele achavam que ele estava fora de si. Os seus irmãos, e correram até lá para trazê-lo à força. Imagine tirar Jesus da obra que Deus mandou ele fazer e trazê-lo à força, porque diziam: ele está fora de si. O versículo de número 22 diz assim: os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, príncipe dos demônios. É por isso que ele expulsa demônios. Vejam que coisa mais ridícula, meus amados. Os próprios mestres, naquela época, os mestres da lei, chegaram a dizer que Jesus estava endemoniado, estava cheio de demônio, que ele fazia todas aquelas coisas por causa de um príncipe dos demônios, por Beelzebu que estava sobre ele. E vejam, de novo eu quero te dizer, Jesus, o Filho de Deus, acusado por aqueles que se julgavam saber alguma coisa, se julgavam entender alguma coisa, mas de fato não compreendiam, não entendiam as coisas de Deus. Lembra, os pensamentos de Deus são superiores, são diferentes dos nossos pensamentos. Então é muito importante nós não termos esta de acusar, de apontar os dedos, de falar desse ou daquele. Nós temos que ter convicção de Deus em nossos corações, irmãos, para fazer isso. E Jesus, o Filho de Deus, é então acusado, primeiro pelos seus irmãos, depois pelos mestres, pelos doutores da lei. Que coisa horrível! Diziam dele: ele está fora de si. Diziam dele: ele está endemoniado. O que é que dizem de nós? O que é que dizem de você? Então não se incomode, meu amado irmão, pastor, quando falam de você todo mal, quando dizem que você rouba, quando dizem que o que você tem, quando já falaram de mim, aquilo que você tem é porque você tirou da igreja, roubou da igreja. Ora, irmãos, esses que dizem essas coisas, um dia vão dar conta a Deus por aquilo que estão falando. Esta é a verdade, e aqueles que roubam também vão dar conta a Deus, certamente. O Deus que eu creio, o Deus que tem me concedido aquilo que pela graça eu tenho. Um dia eu me lembro muito bem quando eu estava para decidir sair do meu trabalho, sair das minhas atividades normais, comuns, depois de 18 anos de trabalho, depois de ter conquistado tantas coisas, senti o chamado de Deus. E eu então disse para Deus, falei: Senhor, eu não quero ficar dependendo de igreja, eu não quero ficar dependendo de igreja. E Deus disse para mim, ao meu coração: filho,
Você não vai depender de igreja, vai depender de mim. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, isso já aconteceu há tantos anos atrás. E até hoje, pela sua graça e misericórdia, eu dependo de Deus, dependo de Deus. Certamente, irmãos, Deus usa a igreja, Deus usa irmãos, Deus usa um trabalho, Deus usa a minha formação, Deus usa tantos negócios, né? Fazemos bons negócios, Deus usa isso para quê? Para me sustentar, para me guardar. Graças a Deus, Ele tem feito isso. Então, eu não tenho que me preocupar com aqueles que dizem, eu não tenho que me preocupar com aquilo que falam. O que estão dizendo de você? O que estão falando de você? Tem pessoas que ficam vivendo por aquilo que falam. Não, eu não posso fazer isso. Se eu fizer, vão falar isso de mim. Ah, meu irmão, eu não posso impedir que ninguém fale de mim alguma coisa. Falem o que quiserem, né? O que eu tenho que saber é o que é a verdade. O que é a verdade, o que de fato é a verdade. É tão lindo isso. Jesus, os seus irmãos vieram até ele e diziam, ele está fora de si, vamos impedi-lo. Mas o fato de verdade é que Jesus não estava fora de si. Jesus estava servindo, Jesus estava trabalhando, Jesus estava cumprindo o plano, o propósito de Deus. Então, por isso que outra vez Jesus vai dizer, quem são os meus familiares, quem são os meus irmãos, quem é minha mãe? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. É bem isso, irmãos, é muito isso. Nós temos que nos unir a Deus, saber que Ele é real, que Ele existe, que as nossas vidas, que o nosso futuro, que tudo que temos está em suas mãos, aleluia. Não somos dono de nada, tudo que temos aqui, um dia ficará por aqui, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja depois, mas um dia ficará, mas nós vamos dar contas a Deus, eu vou dar conta a Deus do trabalho que Ele me deu para fazer. Isso eu tenho que ter consciência, isso eu tenho que saber muito bem, aleluia. É isso, irmãos, é isso. A razão de tomarmos decisões, às vezes que não são populares, não são aquilo que todo mundo poderia dizer, que maravilha, olha o que ele está fazendo, que lindo. Os familiares de Jesus poderiam ter dito isso, olha que coisa linda, que precioso. Jesus está fazendo coisa tão linda, tão maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa o nosso irmão está fazendo. Mas não diziam isso. Ao contrário, o julgavam. Ao contrário, dizia que ele estava fora de si. Os doutores da lei, que conheciam a palavra, poderiam estar dizendo, olha este homem, que maravilha, olha que obra que ele tem feito, olha como ele tem ajudado as pessoas, olha como ele tem servido. Poderiam dizer isso, mas não era isso que diziam. Não, ele está fazendo, é verdade. Nós não podemos dizer que ele não está fazendo, porque é verdade, ele curou pessoas, é verdade, ele limpou um leproso, é verdade, ele fez obras, mas ele fez por causa de um demônio. Misericórdia, que coisa horrível falar uma coisa dessa, que julgamento horrível, mas assim foi o nosso Senhor Jesus. Eu digo para você hoje, meu irmão, minha irmã, não se incomodem com o que dizem de você, se incomodem com a sua consciência diante de Deus, com aquilo que você está fazendo, que é correto ou não, diante de Deus, porque nós vamos prestar contas, não a um irmão, não a esse ou aquele. Eu não posso deixar de fazer a obra de Deus, que Deus me manda fazer, dizendo, porque vão dizer isso de mim. Meu irmão, que digam, não é verdade? Se Jesus disse, olha, querem falar, que falem, né? Que falem. Mas certamente nós seguiremos cumprindo o plano, o propósito de Deus. Eu pergunto para você, o que você quer ouvir dos outros? Eu quero ouvir que eu estou... Tente fazer a obra de Deus e ouça de Deus, Deixe Deus dizer algo a teu respeito, ao meu respeito. Bem-estar, servo bom e fiel. Deus dizia de Jesus, este é meu
filho amado e quem tenho tanto prazer. Este é o meu filho. Deixe que Deus diga o bem ao teu respeito. Amém? Vamos orar? Que Deus abençoe tua vida. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Feche os teus olhos. Querido Deus, querido Pai, somos tão gratos por nos dar o entendimento da tua palavra, da tua verdade. Eu te louvo, peço a tua bênção. Peço que o Senhor, meu Deus, abra o entendimento de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. O meu também, Senhor, amplia e dá-me, Senhor, compreensão daquilo que tu desejas que eu faça. Minha vida está em tuas mãos, assim como tudo que tenho te pertence, meu Pai. Usa-me para abençoar, usa-me para fazer e cumprir o teu plano, o teu propósito. Senhor, eu te peço, eu te agradeço, te glorifico, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito, viu, meu amado? Seja uma bênção, em nome de Jesus. E não se preocupe com o que dizem de você. Se preocupe o que Deus diz de você. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe.